Boa noite. Hoje começamos mais uma transmissão em que, de uma forma de certo modo artesanal e por que não dizer caseira, eu começo a me comunicar com as pessoas usando a internet, que hoje é uma das maiores ferramentas que nós possuímos no sentido de transmitir o conhecimento, transmitir noções e conceitos que julgamos válidos no que diz respeito às nossas áreas de conhecimento. Nesse sentido, não podia ser diferente. Eu procuro trazer um pouco de opinião, um pouco de, por que não dizer, de ciência, de investigações, de resultados do trabalho como docente, como pesquisador, como investigador e, de certo modo, como escritor. Hoje nós teremos um vídeo um pouco maior, não tão grande a ponto de cansar o auditório, porque é tema complexo. O tema principal é a MP 746 de 2016, que é a medida provisória que reforma o ensino médio. E eu quero tratar alguns pontos específicos. Hoje eu quero tratar especialmente no que diz respeito à sua relação com a Base Nacional Curricular Comum. Antes disso, vou fazer um anúncio breve, conforme tenho o costume de fazer. Hoje eu quero mostrar para vocês um outro livro meu. Foi lançado em 2013, se chama Princípios da Metaciência Social. E nesse livro, na verdade, está em causa uma questão de largo espectro e de um trato muito difícil, que é a questão do conhecimento humano na sua multidimensionalidade. Nele, eu faço uma abordagem que vai, a partir de um desdobramento da teoria de Pierre Bourdieu e da noção de mundo social, vai discutir a materialidade do que eu estou chamando de metaciência social, uma nova forma de conhecimento, uma maneira de conceber a sociedade, as relações entre as ciências, unindo as ciências naturais às ciências sociais, em sua especificidade. Convido a todos a ler esse livro. Possui, então, uma série de desdobramentos. Possui, por exemplo, ao final, um apêndice no qual eu proponho uma série de novas ciências, ou melhor dizendo, metaciências, como, por exemplo, a geometria microsocial. Está lançado desde 2013 na Paco Editorial. Ele pode ser baixado por e-book, na Amazon, no Kobo, e também na própria editora. Convido a todos à leitura, é uma reflexão que de certo modo tangencia a metafísica, de certo modo tangencia a filosofia e que tem uma série de desdobramentos para as ciências humanas e sociais. Uma delas é algo que eu venho aplicando há bastante tempo, que é o conceito de refração política, no qual, assim como na física, eu procuro demonstrar que a política ela se desvia, e desvia bastante, do texto legal, a partir da atuação das forças políticas que estão envolvidas em determinado campo. Muito bem. Após esse primeiro momento, eu quero chamar a atenção para o fato de que no ano passado houve uma medida provisória, a medida provisória de número 746 de 2016, que propunha uma reforma do ensino médio. De modo introdutório, nesse primeiro vídeo, eu quero destacar 3 elementos, ainda sem entrar na leitura, o que faremos em outros vídeos posteriores. A reforma do ensino médio, tal como proposto por medida provisória, ela se baseia em algo que já aconteceu antes na história da educação brasileira. Eu gostaria de falar das reformas promovidas em 1942 por Gustavo Capanema, então ministro de Getúlio Vargas no regime ditatorial do Estado Novo. Essas reformas criaram uma série de ramos no que hoje temos como ensino médio. Dentre esses ramos havia o ensino normal, ensino de ofícios industriais, ensino agrícola, ensino técnico de vários tipos, e um ramo, que era um ramo preparatório também chamado de propedêutico,
e que esse sim era o único que dava acesso à universidade. Nos anos 40, Anísio Teixeira, de forma absolutamente magistral, já tratava deste assunto e dava conta do fato de que tal reforma instituía uma espécie de dualismo escolar. O que seria isso? Seria a instituição de uma escola para ricos e uma escola para pobres. Melhor dizendo, uma escola para ricos e uma elite que iria para a universidade e uma escola destinada aos filhos das classes trabalhadoras que necessariamente entrariam, se chegassem lá, nos ramos preparatórios do ensino médio, então chamado de ensino secundário, e que se profissionalizariam a partir da escola. Muito bem, em 1940 isso valeu, em 1961 isso continuou valendo. A Lei 5692 de 1971 revoga isso, institui o ensino de primeiro e segundo graus, dando ao segundo grau uma vocação técnica, e posteriormente em outros vídeos podemos discutir esses momentos da história da educação. Porém, a LDB de 1996 ela modifica tudo isso. Modifica toda essa estrutura, instituindo ensino fundamental e ensino médio, revogando primeiro e segundo graus e dando ao ensino médio uma amplitude maior, no sentido de que é possível hoje haver concomitância entre a formação, ou seria possível, entre a formação profissional e a formação preparatória para a universidade. Com todos os problemas, a LDB ela consagra um princípio da Constituição de 1988, então chamada Constituição Cidadã, no sentido de que o ensino médio é, então, um momento de preparação para o trabalho e um momento em que a cultura geral e os assim chamados saberes escolares, saberes da escola regular, deveriam necessariamente estar integrados a essa formação. Muito bem. A medida provisória 746 de 2016 institui algumas modificações. Nós vamos vê-las, conforme eu disse, em demais vídeos, quando lermos ponto por ponto, quando discutirmos as suas partes. De início, eu gostaria de destacar dois momentos, dois elementos dessa reforma. O primeiro deles, ela informa que haverão diferentes itinerários formativos dentro do ensino médio, a cargo dos sistemas de ensino e a cargo da escolha dos educandos, a cargo de escolha daqueles que irão cursar o ensino médio. Ora, a reedição desses itinerários formativos não é ideia nova. A reforma de 1942, como eu disse, também prevê diversos itinerários formativos. Esses itinerários formativos, de acordo com o texto da MP 746, eles têm a ver com a vocação profissional, assim chamada, e também tem a ver com as áreas do conhecimento já existentes e previstas, inclusive, no Exame Nacional do Ensino Médio. Ou seja, a partir de um determinado ciclo básico de estudos, o educando escolheria as áreas de conhecimento que deveria se dedicar e optaria pelo ensino médio profissional, caso assim desejasse. Entendemos, então, que essa fragmentação, ela reforça o caráter dual já apontado por Anísio Teixeira nos anos de 1940 e, nesse sentido, considera um retrocesso absurdo a essa modificação. E gostaria, além disso, de acrescentar o seguinte fato. A MP 746 de 2016 faz referência em seu texto à Base Nacional Curricular Comum, a qual ainda não foi criada, ainda não foi discutida. Ou melhor dizendo, foi discutida, mas ainda não houve solução de continuidade. Ela diz que o ensino médio se estruturará a partir da Base Nacional Curricular Comum. Então, se no momento da sua implantação, essa medida provisória, que diga-se de passagem, ela suspende todo o debate, todo o trabalho que vinha sendo feito até então, por entidades de classe, por associações de educadores, pelo Congresso Nacional, e ela vem como uma espécie de medida, quase como uma medida assumida por um poder moderador da República,
A pergunta é, se não há base nacional curricular, como estruturar o ensino médio a partir de um elemento que ainda não existe? Essa é a primeira questão que eu lanço para reflexão. Então, de início, gostaria de convidar a todos à leitura do texto da MP 746 de 2016, de maneira que na próxima semana, no próximo live, eu possa vir a abordar alguns pontos. Mas, primeiramente, fica essa reflexão. Se não há base nacional curricular comum, como seria possível, se essa base ainda não foi aprovada, o documento legal fazer referência a ela e dar encaminhamento à reforma do ensino médio? Bem, por hoje é isso. Uma boa noite a todos e espero que apreciem este vídeo. Na próxima semana continuaremos a discussão da MP 746 de 2016 e, de certo modo, irei falar um pouco de algum dos meus escritos. Uma boa noite e até a próxima.